Bem, então, esse tal de Arangel parece que está perto de ser titular na Copa do Mundo, mas Javier, o Vasco, Aguirre fez uma crítica ao Tala depois do jogo contra a Islândia. Fiquem aqui comigo, que vamos ouvir o que o técnico nacional disse sobre o goleiro do time das Chivas. O que vocês acham da atuação de Arangel? Deixem aí nos comentários. Eu sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre as últimas novidades, sobre o time das Chivas. Já sabem, convido vocês para a Caliente MX. Aproveitem o bônus de boas-vindas direto na sua conta para usar como quiserem, clicando no link que deixo aqui embaixo no comentário fixado. Então, sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias das Chivas. Bom, então Raul, o tal Arangel teve esse compromisso como titular e me parece que cada vez mais ele vai se firmando como o goleiro. Um da seleção mexicana de futebol jogou contra o Panamá, jogou contra a Bolívia, já jogou contra a Islândia, deixou o Luiz Ângelo Malagón de lado. E aí vai o goleiro do Chivas avançando para começar no próximo dia 11 de junho contra a equipe da África do Sul na Copa do Mundo. Apesar de ter mantido seu gol zerado, o técnico mexicano Javier Aguirre fez uma crítica a ele durante a coletiva de imprensa. Ele falou que houve algumas situações que talvez não tenham agradado tanto do que Arangel fez em campo e o criticou um pouco. Mas também não acho que seja para exagerar, não me parece exagero. Vocês vão ouvir o que disse o Vasco Aguirre. É praticamente impossível que um jogador tenha uma partida perfeita. É muito difícil que isso aconteça. Algum meio-campista vai errar um passe, os defensores, alguma cobertura, ou seja, é complicado pensar que alguém vai ter uma partida perfeita. E justamente sobre isso foi o que o Vasco falou depois desse compromisso. Como é que Raul, o tal Arangel, apesar da boa atuação que teve, porque ele disse que gostou, que está tranquilo, tem alguns detalhes que precisa melhorar. Não disse exatamente o que, Javier é o Vasco Aguirre não disse exatamente o que, mas ele garante que há algumas questões que o goleiro do Chivas precisa aprimorar. Mas, olha, para mim está muito claro que ele continua avançando a passos largos para ser o número 1. No próximo dia 11 de junho, vamos ouvir o que disse Javier El Vasco Aguirre sobre a atuação de Raul, o tal Arangel. Hoje falei com o treinador de goleiros, houve um par de jogadas que não gostei. Tomada de decisões, mas de modo geral estou satisfeito com o goleiro. Eu dizia para um colega seu no começo, antes da partida, que é uma posição onde estou mais tranquilo. Foi quem foi titular durante toda a Copa Ouro. Luiz Ângelo Malagón foi bem, tivemos 4 ou 5 jogos sem sofrer gols, não é? Se você se lembra. Eu acho que nesse aspecto estou bastante contente. Sim, que em 2 ocasiões não gostei das decisões dele, mas os goleiros que temos são frios, são ágeis, são valentes. Pegou a primeira, você lembra, com o placar zerado, cara a cara. Bom, fez o trabalho dele corretamente. Acho que sim, estou tranquilo. E, de modo geral, os jogadores do Chivas me parece que ontem fizeram uma boa partida, basicamente eram as Chivas. Vestidos de verde, começaram com 6 titulares do time do Guadalajara. Todo o setor ofensivo era dos Chivas, mais o meio-campo, mais o lateral, mais o goleiro. Boas combinações ali que fez a equipe do Guadalajara. E no final, Hormiga acaba marcando um gol, dando assistência em outro, no que Rich Ledesma faz o gol. Brian Gutierrez faz aquela mudança de ritmo e acaba marcando o 4º gol.
Os jogadores do Guadalajara colaboraram de uma maneira muito boa nesta partida. E acho que é evidente que aos poucos eles vão continuar deixando Javier Aguirre com dúvidas sobre o que fazer no restante da preparação. E é que antes da lista final, falta uma data FIFA, a do mês de março, que já será em algumas semanas, 2, 3 semanas, para que o Vasco anuncie a lista de convocados. E aí, então, vai aparecer o que mais se aproxima do que ele vai levar para a Copa do Mundo. Hoje me parece que vários deram um passo à frente. No começo do ano, eu achava que só Tala e Piojo tinham seu lugar garantido. Conforme os jogos foram avançando, eu acho que Hormiga se juntou, Rich se juntou, Romo se juntou e agora podemos somar também Brian Gutierrez. Ou seja, aos poucos tudo isso vai se formando. Dos jogadores com os quais a seleção mexicana pode contar, vindos, é claro, do Las Chivas. Então, é preciso continuar bem no torneio, na medida em que os jogadores estejam correspondendo. Sob o comando de Gabi Milito, a convocação para o mês de março pode vir da seleção mexicana. E bom, em particular falando de Armando Lormiga Gonzalez, o gol de ontem mostra o bom momento que esse jogador está vivendo. Vem um jogo difícil contra o time do Toluca, não só pelo fato de que os Diablos são uma grande equipe, mas para ele em particular. Porque do outro lado estará Paulinho, que é um atacante que está se destacando no futebol mexicano. E já está de novo na disputa pela artilharia com 4 gols marcados. E também porque Lormiga não marcou no jogo passado. Então essa ausência de gols de Armando Lormiga Gonzalez o deixa, digamos ali, um pouco para trás. João Pedro abriu 2 gols de vantagem. E agora, bom, ele vai ter que se esforçar para marcar. O que eu digo? No final, o mais importante não é o que ele faça no plano pessoal, mas sim que o time conquiste a vitória. Mas é claro que com gols, Armando pode ajudar os Chivas a conquistar a vitória, então é um duelo importante para ele, um duelo importante para os Chivas. Tomara que ele marque e de perto alcance ou supere João Pedro, mas que faça gol. Gol de Armando Gonzalez. Obrigado. E para finalizar, só quero lembrar que esse compromisso entre Toluca e Chivas será no próximo sábado. A partida é às 5 da tarde, vai ser cedo, 5 da tarde horário do Centro do México. Vocês poderão assistir pela Televisa e pela TV Azteca, vai passar na TV aberta. Esse compromisso para os Estados Unidos e Canadá será às 6 da tarde horário do leste, 3 da tarde horário do Pacífico. E vocês poderão acompanhar pela tela já da Univision 2DN também, pelas plataformas que eles têm. Então fiquem ligados no que vai ser, claro, esse compromisso. Bem, por aqui encerramos este vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, dando like e nos vemos na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Tchau, legendado.